Oficialmente começando o Papo Jurídico do Praia de Belas. Essa é a nossa terceira edição e é uma iniciativa do Jornal Estado de Direito com o Shopping Praia de Belas. O tema de hoje é o Sistema Carcerário Brasileiro, entre o sonho e a realidade. Marcelo Mairon está aqui do meu lado, Miguel Seade Júnior, Sidnei Brusca, que têm longa experiência nessa área. O Marcelo é juiz corregedor, o Miguel Seade é defensor público e atua com as casas prisionais, e o Sidnei Brusca é juiz e trabalha diretamente com essa fiscalização dos presídios. Vou convidar então para vocês sentarem aqui e pedir para o cinegrafista mostrar que vocês estão interessados e estão em massa hoje aqui para a gente discutir esse tema. Antes de iniciar e passar a palavra para o Sidnei, que vai abrir os nossos debates hoje, quero dizer que o Jornal Estado de Direito e o Shopping Praia de Belas fica muito orgulhoso de ver esse espaço lotado e gostaria que levantasse a mão quantos estudantes tem aqui. Ó, tem 70%, 80% é estudante, para vocês já saberem o público que vocês vão estar conversando. E quem está vendo na internet depois não teve oportunidade de assistir o debate, é www.youtube.com/Estado de Direito. Hoje a gente vai dar 20 minutos para cada professor, né, falar e palestrante falar, e vamos abrir 30 minutos para perguntas. Então eu gostaria que vocês, como eu falei antes, perguntassem, participassem. Tem a pesquisa de avaliação que está à disposição de vocês, que é importante. E a gente, para não me estender, já vou passar a palavra para o Sidnei Brusca, que é juiz, e ele trabalha justamente com essa fiscalização dos presídios. Vou passar o meu microfone que já está ligado e depois eu pego outro. Obrigada, Sidnei, obrigada a todos os palestrantes e parabéns por vocês hoje estarem aqui comigo. Bom, boa noite a todos, colegas de sofá aqui, público em geral. Alguns já conheço, assim, de vista, outros melhor, outros não conheço. Eu trabalho com presídio desde 1997. Eu fui juiz da execução criminal em Santo Ângelo, depois fui juiz da execução criminal em Santa Rosa, Santa Maria e agora, por último, aqui em Porto Alegre. Na região de Porto Alegre, na região metropolitana, nós temos aqui mais ou menos metade dos presos do estado do Rio Grande do Sul. Mais ou menos 15 mil presos, nós temos aí 31 mil presos no estado. De maneira que eu tenho aí já 13, 14 anos de pena cumprida. Tá? Então é com essa experiência que eu me reporto assim a vocês. Aqui, como o tempo é curto, nós não temos assim não temos assim recursos audiovisuais, né? E isso então pode dificultar um pouco assim a explanação da complexidade que é o sistema prisional. E é muito difícil falar assim, de melhorias no sistema prisional, por que isso precisa ser melhorado, porque o nosso garoto propaganda é um preso, é um criminoso, né? E que as pessoas acham que essa pessoa ela tem que sofrer, ela tem que ficar num lugar ruim, né? e tem que ser assim, né? E as pessoas têm muita dificuldade assim, de compreender o quanto isso nos afeta, né? E por isso eu vou tentar abordar esse assunto em poucos minutos, mas por um outro viés, né? Há 2 anos atrás, tá? Isso só para ver como nos afeta isso de um outro lado, assim. Há 2 anos atrás nós contamos 32 crianças que estavam recolhidas num local chamado Galeria Creche do Mato Peritiba. Essas 32 crianças, 25 delas não tinham certidão de nascimento. São pessoas, filhas de presas, que nasceram dentro de uma prisão e 25 delas não tinham sequer certidão de nascimento. Uma dessas crianças tinha 2 anos de idade e essa criança é filha de uma paraguaia. Tá? Essa senhora do Paraguai, ela recebeu R$500 para trazer um pacote. Esse pacote naturalmente tinha droga. Ela foi presa, condenada. Ela estava grávida. Essa criança,
com 2 anos de idade, nunca tinha visto um cachorrinho, nunca tinha visto um gatinho, nunca tinha visto um automóvel, nunca tinha visto uma escada rolante, pela simples razão de que ela nunca tinha saído da prisão. Daí no Natal, era a época do Natal isso, nós fizemos um acordo com uma assistente social do Marco Curitiba, e ela saiu no Natal, pela primeira vez ela saiu da prisão com 2 anos de idade. E a assistente social levou essa criança para o Barra, não foi para Praia de Belas, foi para o Barra lá de lá. E essa criança então viu lá a decoração do Natal, as pessoas circulando, o ambiente. Ao retornar para o Marco Curitiba, onde estava sua mãe, essa criança relutou. Ela não queria voltar à prisão. E depois, adentrando na prisão, ela pegava na mão da assistente social e apontava para a porta. Nós conseguimos, na sequência, uma vaga para essa mãe lá no Mato Grosso, porque os outros filhos dela, 6 filhos, ficaram lá e estavam lá já há 2 anos sem ver essa mãe. Quando nós conseguimos essa vaga, nós não tínhamos dinheiro, o Estado não tinha, para pagar as passagens dos servidores para escoltar essa mãe. Eu só conto essa história para vocês verem como nós tratamos os filhos dos presos, que não têm culpa nenhuma dos delitos praticados por seus pais. No último levantamento que fizemos no Marco Curitiba, nós contamos 700 crianças com menos de 6 anos, filhos de presos. E nós não temos nenhuma política de Estado para tratar dessas crianças. No ano de 2010, adentraram no Presídio Central mais de 20 mil crianças, subiram galeria do Presídio Central. Só para os senhores terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde admite como aceitável 28 casos de tuberculose para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem 38. O Rio Grande do Sul tem 48. Isso pode estar um pouco defasado, isso que esse tem 2 anos. Porto Alegre tem 138. E se nós pegarmos isso e projetarmos no Presídio Central, dá 6 mil. O Presídio Central é a maior concentração de tuberculose do mundo. Não tem nenhum país no mundo que tem essa concentração. E no ano passado, mais de 20 mil crianças entraram nesse estabelecimento. A chance de alguém, até eu comentava isso a chance de alguém hoje contrair tuberculose dentro do Central é 35 vezes maior do que fora. E nós encaramos isso com uma certa normalidade, não nos importamos com isso. Sobre o sistema, e olha que o meu tempo está correndo, sobre o sistema do Rio Grande do Sul. Se nós fôssemos fazer hoje algo para não funcionar, para dar tudo errado, para ser o que tem de assim, vamos fazer a coisa para dar errado mesmo, tem que fazer como nós estamos fazendo hoje. Hoje nós tratamos o sistema para dar errado, para não funcionar. Por quê? Toda a captação de presos, toda pessoa que for presa hoje, ingressa onde? No Presídio Central. Que sabidamente é uma casa que não funciona, tem 4.800 presos, 1.800 provisórios, essa era a população que devia ter, 3.000 condenados. O Presídio Central é loteado. É loteado. O que é isso? Existe uma correlação de poder que se estabelece dentro e fora da prisão. Então, determinadas áreas de Porto Alegre estão sob domínio de determinado grupo criminoso, e isso se reflete dentro do Central. Todas as pessoas daquela região da cidade só ingressam em determinada galeria. Portanto, quem controla essas galerias, controla também esta região da cidade. Isso se reflete em todas as galerias.
E qualquer pessoa que hoje é presa, o que acontece? É levado justamente para essas galerias, que funcionam como uma espécie de captação de mão de obra prisional. Ou seja, nós pegamos pessoas primárias, pessoas que não têm um envolvimento mais aprofundado com o crime, e jogamos elas justamente nesse local onde nós não temos nenhuma espécie de separação. Hoje, um preso que porventura resolva trabalhar dentro do central, vai trabalhar aí de cozinheiro, vai fazer alguma coisa, digamos assim, mais qualificada. Quando ele vai para o semiaberto, ele não tem espaço. As nossas várias casas semiabertas não aceitam presos que trabalharam ou que estudaram dentro do presídio central. Isso faz com que, por exemplo, só no ano passado, nós tenhamos aqui, somente na região metropolitana, 4.013 fugas. Só na região metropolitana. Isso é como se o central inteiro tivesse fugido em um ano. Em 2 anos. Em 2 anos nós tivemos mais de 2.000 telefones celulares apreendidos. Mais de 100 presos morreram aqui em 18 meses de causas evitáveis. A Júlia que está aqui, que faz o levantamento dos óbitos, a maioria dos presos que morrem tem menos de 30 anos. E a causa da morte é insuficiência respiratória. Nós temos situações de pessoas que adentraram no sistema sadias e morreram 60 dias depois, sem nenhuma lesão de insuficiência respiratória. Então esse é o nosso, assim, é difícil, isso tem muitas facetas, não é? De nós tentar dimensionar isso. Mas nós temos uma situação de piora de presos, de presos que são captados por facções, porque dentro das galerias existem as chamadas prefeituras. O pessoal do Ministério Público, quando nós temos que acertar alguma coisa dentro do central, ou também em outras prisões, nós temos que acertar isso com quem? Com as pessoas que controlam as galerias. Então nós ficamos sempre conversando com pessoas pertencentes a facções. Chamamos as pessoas e fizemos uma espécie de acordo, para a coisa que se desenvolve dessa forma. Se tem que assegurar a integridade física de alguém, eu não tenho como negociar isso lá com o diretor, com o guarda. Nós temos que acertar isso com os presos. Tudo que entra no central, para o preso, não chega na mão dele sem antes passar pela prefeitura, que é quem controla de fato a galeria. Essa prefeitura, por que isso não explode? Por que isso, digamos assim, está lá? Porque os nossos presidiários, eles já entenderam que a sociedade não aceita, por exemplo, fuga do fechado. Não aceita, a sociedade não aceita a fuga do fechado. Ela aceita a fuga do semiaberto, pode fugir à vontade do semiaberto. Do fechado ela não aceita. Os presos entenderam isso. E nós não temos fuga. Praticamente não temos nem tentativa de fuga. Por quê? Porque se não foge, continua como está. Continuando como está, quem controla essas galerias e controla essas regiões da cidade lucra. Isso dá dinheiro, muito dinheiro. Quem controla a galeria tem muito dinheiro. Vou dar só um exemplo para vocês. O Estado não fornece o que deveria fornecer para o preso e ainda se locupleta em cima disso. O Estado cria e tem dentro dos presídios uma coisa chamada cantina, que é um local onde os presos compram as coisas. Bom, naturalmente que não há como, numa prisão de 4.800 presos, os 4.800 descerem até debaixo para comprar uma Coca-Cola.
Então lá na prefeitura da galeria tem o plantão da galeria, o auxiliar, o cantineiro e assim por diante. E esse cantineiro é que faz a compra. Uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa PET, né, que custa na cantina 3 ou 4 reais, essa garrafa é revendida na galeria por copo, a 2 reais cada copo. Ou seja, uma única garrafa rende para a galeria, dependendo lá das bolhazinhas, 15, 20 reais por garrafa. Ou seja, quem administra o sistema lá dentro lucra com isso. Se estabeleceu no sistema digamos assim, um sistema bancário paralelo. Aqueles bares que no passado serviam como local para guarda de objetos, viraram bancos. As pessoas chegam nesses bares, aonde deixavam um sapato, guarda-chuva, a bolsa, e depositam dinheiro. Dinheiro de resgate, dinheiro de assalto, dinheiro de pagamento de dívida de drogas. A pessoa deposita o dinheiro e ganha um papelzinho. Esse papelzinho ela chega na galeria e entrega para o dono da galeria. O dono da galeria pega esse papelzinho, repassa para a visita dele, que vai lá e saca o dinheiro. É assim que funciona. Quem não tem dinheiro para pagar, tá? Eu tenho um depoimento gravado de uma mãe que trabalhava no Nacional, fazia churros. Ela gastava 700 reais por mês para manter o filho dela dentro do central. Pagava para comer, para tomar banho, para higiene, para segurança. A gente pagava 100 reais por semana para não matar o filho dela. E por último, ela estava pagando para poder visitar ele na sombra, porque embaixo das marquises o central tem sombra, se não pagasse, tinha que visitar o filho no sol. Uma outra historinha, só para exemplificar isso, meu pessoal. No ano passado foi preso um farmacêutico, o sujeito lá numa farmácia, portanto não era do métier, o ambiente dele não era aquele ali. E ele passou a receber visita de uma prima, uma professora de inglês, uma pessoa culta, nível superior, etc, etc. E essa prima começou a ser extorquida. E ela começou a ter que pagar créditos celulares, esse depósito em barzinho, tudo para manter a segurança do primo dela. E ela começou a receber ligações a cobrar de uma única galeria. Ela recebeu ligações a cobrar de mais de 52 telefones diferentes, extorquindo. Quando ela reclamou que a conta dela estava muito alta, as extorsões, os presos disseram a ela que ela não se preocupasse, eles iam mandar para ela um telefone da TIM, um plano, onde ela só pagaria os 25 centavos a primeira ligação. Então, assim que o nosso sistema anda. Ou seja, nós estamos numa situação invertida. Nós não separamos os presos no ingresso, colocamos ele no pior local e depois queremos que eles saiam bons, que eles retornem melhores para a sociedade. E algumas pessoas, repito, estão lucrando com isso. E nós aqui fora achando que tá bom, que os caras têm que sofrer mesmo, porque é isso aí. Porque preso, tem até acreditado, né? Bandido bom, tem que sofrer, essa coisa toda. E esse é o nosso sistema. Foi solto, quer dizer, está sendo solto essa semana uma pessoa que eu não conheço outra que tenha ficado mais tempo presa no estado do Rio Grande do Sul. Está presa há 37 anos. Porque o limite é 30, mas se o sujeito apronta durante a pena, vai aumentando isso. Esse sujeito não tem nenhum dente.
nenhum dente nunca trabalhou dentro do sistema prisional. Nunca teve, tem pessoal da SUSEP aqui, nunca teve um tratamento penal. Ficou 37 anos preso. Estou contando aqui a fase da adolescência. Aquele que foi preso aí dos 12, 14, nunca mais saiu. Agora, com 54, 55 anos, sem nunca ter trabalhado, sem nem ter um dente na boca, nós estamos devolvendo ele para a sociedade. Quantos minutos eu tenho? Só tomar uma aguinha aqui. Alô, está passando o livro de presença, então eu peço para vocês assinarem. Quem não assinou tem o Diego, o estagiário, e a minha mãe está aí para vocês assinarem o livro e poder receber o certificado. Com a palavra. Ó, senhora, tem cura isso? Tem cura. Tá? Tem cura isso. Mas não adianta nós querermos botar a solução disso no Estado. Porque o Estado somos nós. Entende? E o sistema que está aí é um reflexo daquilo que nós pensamos. Porque nós não cobramos nenhuma melhoria do sistema. Nenhuma. Não cobramos. Se o sistema do Estado do Sul está como está, é por culpa nossa. Nossa, de vocês que estão aqui. Porque nós não cobramos nenhuma melhoria disso. Tá? O que eu vejo como assim, uma alternativa ao sistema? Nós temos que partir para casas prisionais pequenas. Tá? Nós temos que criar um sistema de semiaberto que funcione. Tá? E para mim, semiaberto é semiaberto. Tá? Eu entendo que o sistema aberto ele tem que ser assim, um ambiente agradável, tá? Sem grade, sem muros, porque o muro impede que as pessoas enxerguem o que está acontecendo ali dentro. A casa prisional mais antiga de Porto Alegre, e uma das que melhor funciona, não tem grade e não tem muro, que é o Patronato Lima Drummond. Está lá, inclusive fui preso lá no patronato. Não tem grade nem muro lá, né? E esse semiaberto ele tem que ficar próximo de locais públicos, do lado do correio, do lado do imposto de saúde, do lado do fórum, do lado da defensoria pública, de modo que as pessoas que circundam nesses outros locais enxerguem o semiaberto e vejam o que está acontecendo ali. Se nós botarmos o semiaberto lá no meio do mato, cheio de muro, nós estamos escondendo os presos. Estamos escondendo, nós não queremos ver isso. E esses caras voltam cada vez pior. Cada vez pior. Então acho que o Estado tem que reassumir, o Estado, digo nós, a sociedade, reassumir o controle do sistema em casas pequenas, tanto no fechado como no semiaberto. Não vou me estender mais, depois eu fico nas perguntas. Obrigada. Muito obrigado pelo silêncio. Obrigada, Sidney. Eu acho que vamos aproveitar então o tempo. Vou passar a palavra para o Marcelo Mairon Rodrigues, que é juiz corregedor do Tribunal de Justiça e atua também nessa matéria de execução criminal. Obrigada, Marcelo, pela presença. Carmela, eu inicialmente gostaria de agradecer o convite, cumprimentar os colegas do palco, as pessoas que se encontram na plateia. É realmente uma grande satisfação estar aqui. É possível ver muitos rostos conhecidos e é com alegria quando a Carmela perguntou e deu para constatar quantos estudantes tem. Uma das maiores críticas que o juiz recebe, invariavelmente,
na área criminal diz respeito àquela velha frase: a polícia prende e o juiz solta. Claro que quem solta é o juiz, porque assim está no nosso ordenamento jurídico. Mas o Rio Grande do Sul, em 2010, atingiu o número de 30 mil presos. Nunca se prendeu tanto no nosso estado. Tanto que se tem hoje um déficit de vagas em torno de 10, 11 mil. Então a primeira coisa que se questiona: será que efetivamente o juiz solta? Sem dúvida nenhuma. O juiz vai avaliar e, conforme a situação, ele vai manter ou não uma prisão. Recentemente nós tivemos aqui no estado um mutirão carcerário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, e que teve o apoio do Poder Judiciário local, do Ministério Público, da Defensoria Pública Estadual, da OAB, quando se buscou fazer uma radiografia do sistema prisional. Uma das constatações, claro que não foi necessário vir a um mutirão para apresentar isso, mas um dado que foi trazido à tona é o fato de que hoje nós temos no nosso estado em torno de 23-24% de presos provisórios. Ou seja, aqueles presos que hoje aguardam num presídio e ainda não tem uma sentença. Esses dias, ouvindo o doutor Miguel, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, o doutor Miguel dizia: tá, até pode não ser um índice tão superior, mas tão grande, mas em que condições estão os nossos presos? E aí nós vamos chegar a uma conclusão que 23-24% é um número grande. E o doutor Sidney, além da vasta experiência com a execução penal no estado, tive a satisfação de ser colega de turma do doutor Sidney. Em Porto Alegre, desde o final de 2008, o doutor Sidney está atuando na fiscalização dos presídios, entendido aquelas casas prisionais de Porto Alegre e região metropolitana, e que possibilitou ao Poder Judiciário não só um diagnóstico com base em relatórios, em planilhas, mas sim conhecer efetivamente essa situação de nossos presos. E quando eu vim para esse evento denominado Entre o Sonho e a Realidade, paro para pensar que são tantos os nossos sonhos que se deparam com uma realidade que infelizmente vem se agravando. E eu aqui, sem querer isentar o Estado da sua responsabilidade, mas eu primeiro preciso deixar claro que esta questão é histórica. Não podemos imputar a um ou a outro governo em especial essa situação. O que não significa que não tenhamos que exigir, que não tenhamos que reivindicar, que apontar as carências, de propor soluções. Porque me preocupa muito quando nós temos algum evento na imprensa, um crime que choca todos nós, e aí chegamos a uma conclusão que foi praticado por um adolescente, por um menor de 18 anos.
E aí começa aquela discussão da redução da maioridade penal. Se hoje, em que a maioridade é atingida aos 18 anos, eu tenho esta situação, que situação eu vou ter se eu reduzir essa idade penal para 16 anos, doutor Miguel? E eu me lembro que numa das vezes que se debateu esse assunto, num jornal veio uma charge: maternidade de segurança máxima. Sim, porque eu começo reduzindo para 16, não vou encontrar solução, eu vou baixar para 14. Onde é que nós vamos parar? Também não significa, e eu fico bem à vontade porque já me manifestei publicamente, que não possamos contribuir para mudar alguns dispositivos do Estatuto da Criança. Não significa que em determinados casos não possamos atingir um período de internação superior a 3 anos. Isso é um outro debate. Mas no momento em que nós falamos sistema prisional, o sonho e realidade, eu tenho que trabalhar para que, se não posso ser um sonhador, ao menos eu tenho que trabalhar para ter uma realidade um pouco mais amena. E nisto, muito bem o doutor Sidney colocou, se pensar em casas prisionais menores, em casas prisionais que possam realmente concentrar os presos ou da sua cidade ou da sua região. Esses tempos conversávamos no tribunal, é muito frequente a administração do tribunal ser procurada ou para postular uma elevação de entrância de uma comarca, ou para a criação de novas unidades, de novas varas, mas nós não somos procurados para a construção de um presídio. A resistência que se enfrenta na comunidade é muito grande. E as pessoas muitas vezes não percebem que é melhor eu ter o preso da minha comunidade aqui preso, do que daqui a pouco eu ter aquele indivíduo solto por absoluta falta de vaga. Não se tem uma fórmula mágica, mas se tem a necessidade da mudança da mentalidade. Um exemplo que me marcou muito: eu fui juiz da execução criminal em Osório, aqui no nosso litoral norte. E uma vez, dando uma entrevista na rádio, eu tinha a satisfação de divulgar não recordo agora que tipo de convênio havia sido feito, mas era um convênio que disponibilizava vagas de trabalho para os presos recolhidos em Osório. Eu anunciei aquilo na rádio. Não demorou muito para que começassem os telefonemas questionando: então eu preciso ser preso para arrumar emprego. E o juiz que trabalha com a execução criminal vive isso. O juiz muitas vezes se sente vítima de preconceito, porque aí se começa: está defendendo o bandido. O que cada um de nós precisa parar para refletir é de que, como está, não dá. As prisões são depósitos humanos. O sujeito não está ali privado apenas da liberdade, ele está privado da dignidade. Poucos dias fui com alguns colegas da Corregedoria ao Presídio Central, o doutor Sidney estava lá atendendo alguns presos. E dos locais em que visitamos ali no presídio, destinado aos presos
provisórios, além da capacidade muito acima do que seria o ideal. O Dr. Sidney pediu para eles mostrarem o prato de comida. E o prato de comida era um saco de arroz que estava ali a comida. Comida misturada. Talher ali seria um luxo. E esta é a nossa realidade. E é assim que a gente imagina querer que o preso depois, ao retornar ao convívio, vá retornar melhor. Não é lógico que o retorno se dê assim. Algumas iniciativas que precisam ser incentivadas é a qualificação desse preso, a possibilidade de oportunizar a ele o ensino, uma capacitação, para que ao menos quando ele ganhar liberdade, ele tenha condição de concorrer no mercado de trabalho. Nós temos desde 2000 na Corregedoria o projeto Trabalho para a Vida, que congrega instituições públicas e privadas e que busca atuar justamente centralizado em ações voltadas ao ensino, voltadas aos cursos de capacitação, voltadas à oportunidade de trabalho, não só para o preso, mas para o egresso do sistema prisional, não só para ele, mas também para a sua família, porque muitas vezes ele tinha uma realidade, ele foi preso, quando ele volta não se trabalhou com ele, não se trabalhou com a família, não se trabalhou com o meio. Eu tive outra situação que me marcou muito. O preso estava prestes a obter o livramento condicional, ele tinha que fazer uma cirurgia. Como ele preenchia os requisitos, foi concedido o livramento condicional. Então ele foi, fez a cirurgia, passou um tempo, ele foi lá conversar comigo. Estava já recuperado e me disse: doutor, eu não vou voltar. Ele morava na região metropolitana, não me lembro a cidade. Eu não vou voltar para a minha cidade, porque eu vou ter ali as mesmas amizades, a mesma estrutura que fez com que eu viesse para cá. Não passou um mês, eu soube que ele havia sido assassinado, justamente porque ele voltou. Certamente, claro, não tinha conhecimento profundo da questão, mas certamente dívidas ele havia deixado, e nós perdemos a oportunidade de trabalhar essa situação. Como muitas vezes a gente perde a oportunidade de trabalhar com os filhos desses presos, mas nós não podemos perder a capacidade da indignação. Porque se a situação hoje está assim, não vamos só atribuir aos poderes constituídos, às autoridades. Vamos cada um assumir a nossa responsabilidade. Porque eu também tenho responsabilidade no momento em que eu passo a aceitar isso como normal, no momento em que eu acho que tem que ser assim mesmo. E agora eu vejo esse juiz falando, mas o juiz não está preocupado com a mãe que possa estar aqui ouvindo e que perdeu um filho para a violência. Claro que eu estou preocupado, e claro que eu sei que essas situações não são simples, mas nós
temos que pensar até de forma egoísta, até pensando em mim, pensando nos meus filhos, pensando que eu não quero continuar atrás das grades do meu apartamento, atrás das grades da minha casa, porque nós vivemos com medo, uns mais do que outros. Nos acostumamos a essa realidade? Nos acostumamos. Mas aí nós vamos deixar chegar a níveis de violência que hoje a gente só assiste na TV? Não. E isto passa por nós. Isso passa incentivando muitas vezes quando se aplica uma medida alternativa para aquele que praticou o primeiro furto. Se eu trabalhar essa medida, se eu tiver o apoio da sociedade, se eu tiver a devida fiscalização, muitas vezes eu vou impedir que ele se sinta estimulado a continuar aquela trajetória delitiva. Hoje, se a gente abre a página da SUSEP na internet, a gente vai ver que mais de 60% dos presos já tiveram mais do que uma entrada na casa prisional. É isso que a gente precisa evitar. E isso é oportunidade. E a sociedade pode gerar oportunidade. Não vai ter, como eu havia referido, uma solução mágica. Mas o que a gente não pode daqui a pouco, num outro debate, com outras pessoas, mas chegar daqui 1, 2 anos e estar falando em sistema prisional e aí falar num déficit de 15, 20 mil vagas. Porque a gente sabe que se dinheiro houvesse para amanhã, se fosse possível construir 10 mil vagas, se não houver uma mudança de mentalidade, de estrutura, daqui 10 anos eu tenho um déficit superior a isso. Eu não quero só apontar o problema, mas eu quero dizer que as soluções, por menores que sejam, cada um de nós, até mesmo não discriminando, até mesmo dando uma oportunidade. E quantas vezes a gente nega? Quantas vezes a gente rotula, é preso, é bandido? Qual é a chance que eu tenho? Como é que eu vou fazer? Nós temos então, como eu havia referido, o projeto Trabalho para a Vida. O Conselho Nacional de Justiça vem desenvolvendo o projeto Começar de Novo. Mas que começo é esse se eu não assegurar uma oportunidade? Se eu lá tiver uma empresa, não admitir um dia ele furtou, ele vai furtar sempre, mas que rótulo é esse? Eu então quero, Carmela, mais uma vez agradecer. Depois no debate a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais. Muito obrigado. Eu quero agradecer, Marcelo, pela colaboração hoje, de estar trazendo também a tua experiência. E vou passar a palavra agora para o defensor público Miguel Seade Júnior. Pode pegar esse microfone? Vamos ver se está ali. Alô? E muito obrigada pela presença. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas, que essa semana é a semana do servidor, do defensor público. E ele está aqui hoje também representando a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a Carmela, ao Estado de Direito, principalmente nessa semana do Defensor Público, instituição que foi criada pela Constituição da República, instituição que não existia antes da Constituição Cidadã de 1978. Por quê? Não existia Defensoria Pública no Império, não existia Defensoria Pública na República Velha, não existia Defensoria Pública na época do Estado Novo, não existia Defensoria Pública na época dos militares. A Defensoria Pública é uma instituição que só existe
em um Estado democrático de direito, porque é a instituição que é a voz do povo, é a instituição que defende o povo, é a instituição que defende os necessitados. Então aqui, nesta semana da Defensoria Pública, estar aqui em um shopping center, um centro de compras, um ícone, né, das condições econômicas, falando daquelas pessoas que estão alijadas do sistema, falando daquelas pessoas que estão esquecidas, falando daquelas pessoas que foram abandonadas pela sociedade, aqui no centro de compras, é muito interessante, é muito agradável e é muito positivo para nós da Defensoria Pública. Quero agradecer aos meus colegas defensores aqui presentes, aos meus alunos do São Judas ali, um grande abraço, a todos os estudantes, pessoas, ao pessoal que está aí da SUSEP, do sistema, psicólogos, uma satisfação vir discutir o tema. Só vou dar um recadinho. Assinem o livro de presença e vai passar agora a fichinha para pergunta. Então vocês já vão elaborando a pergunta que vocês querem fazer aos nossos convidados aqui. Obrigada e desculpa a interrupção. Pessoal, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, o parágrafo 1º da Constituição já nos diz que é fundamento desta Constituição a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º diz que constitui o objetivo fundamental da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O artigo 4º diz que o Brasil rege-se nas suas relações pela prevalência dos direitos humanos. É muito bonito isso, é muito lindo. Nós somos o país que defendemos os direitos humanos. Não somos, por exemplo, a Líbia do Gaddafi, que, entre aspas, não defende os direitos humanos. Apesar de que na Líbia do Gaddafi não tem presídio central. Lá tem uma intervenção militar, bombardeia-se toda hora para destituir o presidente deles. Aqui não precisa haver bombardeio internacional, porque nós defendemos os direitos humanos, apesar do presídio central. A Defensoria Pública, somente ano passado, foi reconhecida pelo legislador como órgão de fiscalização do sistema prisional. Até então, o legislador esquecia dessa instituição, que era a instituição que estava do lado dos presos. Haviam 7 outras instituições, Conselho da Comunidade, Judiciário, Ministério Público, que defendiam, entre aspas, a sociedade. Agora, dos presos não tinha ninguém que tivesse voz. E aí, somente ano passado, com a Lei 12.313, reconheceram a Defensoria Pública como instituição de direitos humanos, definindo no seu artigo 1º, por exemplo, que a Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos, em todos os graus. É muito lindo isso no sonho de ter uma instituição pública, autônoma, independente. Nós não pertencemos ao executivo, não pertencemos ao judiciário, não pertencemos ao legislativo e muito menos, muitas vezes, somos o Ministério Público, que às vezes nos erra o nosso nome. Nós somos uma instituição soberana voltada para a defesa dos direitos humanos. E com base nesta concepção ideológica de existir uma instituição que defende os direitos humanos, que nós da coordenadoria, onde sou titular das casas prisionais, enxergamos o sistema prisional como um modelo a ser extinto, como um modelo que causa vergonha a todos nós do Rio Grande do Sul. Nós, que agora tivemos o Grenal, disputamos com todo afinco e ouvimos
o hino do Rio Grande do Sul, onde dizemos que as nossas façanhas têm que servir de modelo a toda a terra. E eu pergunto, quais são as façanhas nossas no sistema prisional que estão servindo de modelo a toda a terra? Será que nós podemos nos orgulhar de ser gaúchos? Será que nós podemos nos orgulhar de ser porto-alegrenses, tendo este sistema? Ou será que é uma grande jactância ultrapassada, uma grande vergonha que negamos olhar? Será que fazemos de conta que somos gaúchos? Ou será que hoje o mais importante realmente são os shopping centers? Este modelo, da qual até fui bastante atacado, ao conceber o Presídio Central como um campo de concentração, ele disse, não, esse nome é um nome forte, então teria que dizer então que é um depósito humano, mas campo de concentração. Mas vamos fazer um paralelo com a situação da Alemanha nazista. Lá havia uma ideologia que era o nazismo. E aqui existe uma outra ideologia que nós vendemos todos os dias, que é chamado direito penal do inimigo. Ou seja, os presos são os nossos inimigos. Nós estamos em guerra com eles e a eles temos que derrotá-los, extingui-los e eliminá-los. Doutrina inclusive de Günther Jacobs, alemão. E não precisa, basta, alguém tem a Zero Hora? Alguém tem o Diário Gaúcho? Abra hoje. Há uma página inteira de uma ONG chamada Brasil Sem Grades, patrocinada por empresários, que defende a radicalização do direito penal. Assim como na Alemanha também se defendia a radicalização, de determinadas questões contra uma parcela da população. E aqui se paga fortunas na Zero Hora, no Diário Gaúcho, se paga na mídia, lá na TV Com, para defender o direito penal do inimigo, a vingança da sociedade contra os outros, contra uma parcela da população. E se paga, e se incentiva, e se patrocina aqueles deputados, senadores que vêm a dizer pela radicalização do sistema, ainda que dizendo coisas que são inadmissíveis no Estado Democrático do Direito, como pena de morte ou prisão perpétua, mas eles se elegem com essa bandeira. Não há quem vai propor direitos humanos e outras situações, não é eleito, não recebe patrocínio destas ONGs de empresários. Nós vivemos sim um conflito ideológico entre o poder, que se aproveita da nossa cultura do medo para transformar as suas vinganças em algo concreto. Em segundo lugar, a sociedade esqueceu dos esquecidos, para ser redundante, e nós simplesmente colocamos aquele presídio central lá no Partenon e não sabemos, e não visitamos, e não queremos saber. E pior, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul proíbe presídios daquela concepção. Ela fala em presídios menores perto dos familiares. Não é uma ideia, é a Constituição do Estado, mas nós esquecemos a Constituição, porque a Constituição hoje não é mais importante. Era importante em 88, 89, quando saímos do regime militar. Hoje ninguém mais quer saber da Constituição. A Constituição foi tão reformada que já parece uma lei ordinária. E nós colocamos ali um sistema militarizado. Nós entramos lá e temos a simbologia dos militares, nós temos os signos dos militares, a PEG tem o símbolo da Brigada Militar na entrada. Não são mais presídios, e são sim estabelecimentos militares, como havia na Alemanha nazista. Além disso, na Alemanha nazista haviam pessoas que morriam por gás, morriam por doenças, e aqui o Dr. Grosuska veio lembrar
que as pessoas estão morrendo de tuberculose. Quero lembrar que a tuberculose era aquela doença dos poetas do século XVII, XVI, né? Algo que já se encontrava erradicado no sistema de saúde. É uma doença erradicada e foi implantada, colocada dentro daquele sistema do presídio. Aquilo é mutantes ou mudando que tenha que ser mudado, o nosso gás. O nosso gás. As pessoas morriam de gás, hoje morrem de tuberculose. Aí disseram, não, mas aquilo não pode ser taxado de campo de extermínio. Mas como que não pode ser taxado de campo de extermínio? As pessoas morrem lá dentro. As pessoas são exterminadas lá dentro. E quando não são exterminadas lá dentro, são exterminadas ao sair lá de dentro. Não importa por quem. Sejam por agentes do Estado, através da tuberculose, ou seja, de manter aquilo no estado de saúde que as pessoas pegam tuberculose, mas sejam também pelos próprios prefeitos das galerias, né? Ou seja, nós criamos as facções, nós criamos as pessoas que exterminam as outras pessoas. Eu tive o ano passado, retrasado, até sair na 0 hora, 2 pessoas foram mortas ao sair do presídio central ou chegar em casa. O que aconteceu? Eles eram pedreiros, tinham família para sustentar, e o pessoal tarifeiros recebem na sexta-feira. Chegaram na sexta-feira, a pessoa que tinha contratado a obrinha em casa lá deu um balão neles. Não tem dinheiro para te pagar. E eles estavam desesperados, tinham que levar comida para casa, tinham que fazer alguma coisa. E aí vinham saindo 2 pessoas com sacola de supermercado lá do Zafari, lá perto da Sertório. E num ato de desespero, 3 locados, foram lá tentar pegar sacolas de comida das pessoas. Pegaram as sacolas e saíram correr. As pessoas gritaram, pega ladrão, e logo em seguida pegaram eles. O juiz do plantão, ao presídio central. Ao presídio central. E aí tá, quando veio a audiência, eu disse, não, eles confessaram, era tentativa. Fiz um pedido de clemência para a juíza, quase chorei na audiência para soltar essas pessoas. E a juíza, então tá, Miguel, eu vou soltar eles. Menos, eles saíram e foram mortos. Foram executados. Veio uma pessoa de moto e executou eles. E aí eu conversando com os familiares, eu disse, por que essas pessoas foram mortas? Porque quando eles foram lá para o presídio, nesse período que por uma ordem legal foram mandados lá para o juiz, eles contraíram dívidas e inimigos, né? Que quando saíram de lá, no telefone mandaram executar eles. Então nós temos campos de extermínio em Porto Alegre, né? E o mais triste, e aí vem a dificuldade para o Marcelo, doutor Brozus, de ser juiz, é que um juiz, ao dar uma prisão preventiva, está praticamente dando uma sentença de morte, ou uma sentença de uma pessoa de se tornar irrecuperável, porque ele vai acabar sendo cooptado ou morto pelo crime. E muitas vezes isso é dado em nome de uma chamada ordem pública, e a ordem pública é um conceito construído dentro do nacional-socialismo para prender os judeus, né? E aí se diz, olha, é a ordem pública, vai para lá. Quando nós sabemos, por exemplo, que os roubos eles são de pena semiaberta e o juiz já manda ele para uma prisão antecipada em regime fechado. E aí depois que soltar não adianta mais. Ele já perdeu a sua concepção. Então, nós vivemos, lamentavelmente, um conflito. Um conflito por quê? Porque de tempos em tempos, né, falar em sistema prisional não dá voto. Não dá voto. E eu quero fazer uma grande pergunta para vocês. Bom, é fácil, a ideia nós sabemos, nós temos que ir, e não é consertar o presídio central, nós temos que fazer que nem na Argentina fez ali, pegou um presídio e transformou o presídio, né, ali em San Telmo, em Buenos Aires, transformou num museu de horrores, para que a sociedade argentina nunca mais passe por aquilo ali. E a proposta que eu digo é que nós temos que transformar o presídio central em um museu, para que nós façamos visitas regulares e sabermos que nós não queremos mais aquilo ali.
Não é consertar, é transformar aquilo no museu. Mas eu pergunto para vocês, o que é melhor se nós hoje tivéssemos que optar entre a Copa do Mundo de 2014 e a solução do sistema prisional através da construção de presídios melhores, presídios que respeitassem o sonho que é a LEP de 1984, ou seja, a ressocialização, o trabalho, ou seja, algo que não tornasse as facções comandando o sistema prisional, faça o presídio de segurança máxima para realmente as pessoas muito perigosas e façam presídios que sejam capazes de recuperar as pessoas, investir em psicólogos, investir em pessoas, ou ter a Copa efêmera de 2014, que nem sabemos se vamos ser campeão ou não, né? Porque com esses técnicos retranqueiros aí que nós temos aí, não sei se vamos conseguir ganhar. A grande maioria dos estados onde vão se construir estádios, nós sabemos que eles vão ser inaugurados, vai começar a Copa 3, 4 jogos, 5 jogos, vai acabar a Copa e o dinheiro nunca mais, porque não vai ser usado lá no Mato Grosso, em outros lugares não tem público para isso aí. Sem contar na grande corrupção, né, que é o dinheiro posto fora com esses estádios. Mas eu pergunto, se fosse feito esse plebiscito, em que a população votaria? Na solução dos problemas dos direitos humanos ou na Copa 2014? Eu e o Dr. Marcelo estivemos em Brasília recentemente, no ENASP, lá, e foi diagnosticado que em 2014 teremos 256 mil vagas, déficit de vagas, ou seja, estará faltando 256 mil vagas. Mas em 2014 teremos a Copa. O nosso presidente, né, conseguiu reeleger. Eu não estou aqui fazendo crítica ao partido A, ao partido B, estou apenas fazendo uma constatação sociológica. A grande campanha do presidente foi, a da Dilma foi Copa 2014 ou foi solução do sistema prisional? Nem se falou em solução do sistema prisional. Ninguém fala, ninguém tem coragem, nenhum partido. Nós não temos nenhum partido desse, seja PMDB, PDT, PT, PSDB, qualquer partido que levanta a voz do sistema prisional. Por quê? Porque o direito penal do inimigo, que está arraigado nos empresários, porque eles têm medo, né, de perder os seus bens, ele é o que patrocina as campanhas políticas. Então nenhum político vai, né, ter a coragem de querer dizer que vai botar dinheiro no sistema prisional. Então nós temos que mudar muita coisa. Mas para mudar muita coisa, nós temos que ser agentes de mudança. Eu gostaria de fazer uma grande pergunta, por exemplo, essa ONG, todo dia vocês vão abrir, quem não se percebeu que abre o jornal hoje ou amanhã, está defendendo uma reforma no Código Penal. Eu pergunto o seguinte, e aqui vou fazer um elogio ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul: não há nenhum juiz acusado de corrupção, desde que eu estou há 25 anos no ramo de direito, não há nenhum. Mas o Brasil é o país com o maior número de corruptos do Ocidente. Nós temos mais de 300 juízes respondendo por corrupção. Nós temos, por exemplo, um juiz federal, e o juiz federal é o maior salário do país, é a baliza. Vocês não se lembram que vendia sentença a 1 milhão. O chinês aqui, ele diz: por que o senhor ofereceu 1 milhão para o delegado? Ele disse: não, é porque no STJ o ministro custa 5 milhões. Né? Aí eu pergunto o seguinte: alguém que quer fazer reforma do sistema penal está propondo, por exemplo, aumentar as penas de corrupção, né, para 10 anos, 20 anos, e trancar a chave dos corruptos? Pois, na verdade, todos os roubos do Brasil não chegam a 10% do que nós perdemos com a corrupção. E a corrupção, ninguém fala em prisão privativa de liberdade. A corrupção, ninguém dá bola. Só se fala em alguns crimes violentos. Há soluções, há interesses, mas isso parte da sociedade. A Defensoria Pública, pelo menos,
foi reconhecida como uma instituição, e nós somos ideologicamente íntegros, unos. Nós não temos dois discursos, nós temos um discurso só, que é o discurso dos direitos humanos, é o discurso de defesa de toda a sociedade sem exceção. Então eu proponho a todos: vamos defender a bandeira de acabar com aquele campo de concentração do Partenon. Muito obrigado. Quero agradecer aos três convidados e às inúmeras perguntas que a gente recebeu, e eu fico muito orgulhosa e também, assim, limitada com o tempo que a gente tem para responder. Então eu estava conversando com os palestrantes para tentarem ser objetivos nas respostas, e nós vamos subir daqui a 20 minutos, 25 minutos para a Livraria Saraiva para fazer o sorteio dos livros, entrega dos certificados. E quem não puder ser atendido agora nas respostas, por favor, daí os palestrantes vão subir conosco para rapidamente fazer um registro fotográfico com vocês e já eventualmente conseguir responder mais perguntas. A primeira que eu vou ler aqui é do Ricardo Guagliardo. Ele diz: Doutor Marcelo, é disso que há um abismo entre a teoria e a prática do direito penal. Contudo, qual a importância da criminologia ser ensinada desde a graduação dos alunos de direito para que não ocorra a seletividade penal e, consequentemente, um enxugamento carcerário? E se a teoria do direito penal mínimo também traria vantagens a um possível enxugamento carcerário? Bem, procurando assim sintetizar, e depois, se eu não conseguir apanhar o que a pessoa gostaria de ouvir, eu fico ali à disposição. O que eu entendo que é primordial: nós não podemos ter ideias pré-concebidas. Por isso que a fase da graduação, ela tem que servir para se conhecer os diversos pensamentos. Agora, não podemos daqui a pouco analisar a questão prisional sob um ângulo específico. Vocês vejam que durante a minha fala, em nenhum momento eu disse aqui que teríamos que começar a soltar. Talvez, se analisando as situações, possa ser que vamos encontrar situações em que não haveria necessidade da segregação. Agora, há necessidade, e aí aqueles que estão hoje nos bancos acadêmicos, de compreender, de estudar, de buscar absorver esses conhecimentos, mas sem uma ideia preconcebida. Eu não estou aqui defendendo um direito penal mínimo, porque daqui a pouco vai haver situações em que se mostra que uma outra forma de pensar existe. O que eu estou defendendo é o seguinte: a necessidade de, no caso concreto, se examinar a prisão como necessária ou não, como resposta à sociedade ou não. E isso se faz por aquela pessoa que, conhecendo a doutrina, conhecendo a teoria, tem o bom senso para aplicar o conhecimento teórico à prática. E é importante, tem universidades que não levam os alunos para conhecer a realidade do sistema prisional gaúcho. Então o jornal está conversando com o Presídio Central para organizar uma atividade, seja a cada 2 meses, com estudantes e pessoas interessadas em conhecer a realidade, mas isso ainda também está sendo verificada a possibilidade, porque existe toda uma questão administrativa, mas a gente quer mostrar essa realidade, e a gente acha que é importante também, por isso que eu estou colocando essa posição, que tem faculdades que ainda não, que falam da teoria, mas não mostram a prática. Carmela, bem rapidinho, no judiciário nós temos uma preocupação e se busca incentivar que todo juiz conheça a realidade da sua casa prisional,
Quer dizer, hoje o juiz que está na execução, mensalmente ele precisa fazer um relatório ao Conselho Nacional de Justiça, dando a realidade da casa. Então, eu reforço essa tua manifestação, não deixe quem tiver oportunidade conhecer uma casa prisional, conhecer a realidade. Até porque, como os palestrantes falaram, nós somos o Estado, né? Nós temos que estimular a mudança que precisa ter. Jéssica Santos está perguntando: no Rio Grande do Sul existem duas facções criminosas mais conhecidas, as dos Manos e dos Brazas. Essas facções controlam o mundo do crime, tanto dentro como fora das casas prisionais. O que pode ser feito para controlar principalmente o tráfico dentro dos presídios? Sidney, pode ser? Bom, assim, ó, essas facções citadas aí, elas estão bastante enfraquecidas no sistema. Não? Eu vou tentar sintetizar isso bem rapidinho, assim, tá? Os manos, as facções surgiram com os manos, tá? Por quê? Quem estava no central se identificava como mano. Aí, mano, cadê o mano? Tudo bem, mano, nós somos os manos. Então, todo mundo que estava no central era o mano. Tá? E o líder dos manos era o Melara, tá? Dilonê Melara. Tá? Na filosofia dos manos, preso não trabalhava, preso não estudava. Preso, mano é mano. Essa é a filosofia dos manos. Bom, para contrapor a isso, né, surgiu a facção dos Brazas, que é uma facção que foi incentivada pelo Estado. Tá? E o Estado criou os Brazas, porque quem são os Brazas? São os presos que trabalham, os presos que querem estudar. Tá? E o Estado incentivou essa facção dos Brazas. Tá? Então, o central se dividiu, mano e brasa, ou seja, mano não trabalha no estudo, nós somos do crime, e brasa o quê? Brasa estuda, trabalha, sim senhor, não senhor. Bom, hoje, o central ficou dividido, e quem não quis ser mano nem brasa virou aberto. Eu me abri, ou seja, não me abri, não quero ser mano, não quero ser brasa. Quem mandava nos manos Melara, quem mandava, aliás, nos manos Melara exatamente, quem mandava nos brasas, Valmir Benigni Pires, vulgo brasa, porque quando era criança ele ficava bravo, ficava vermelho, aquele brasinha das revistinhas, por isso brasa. Hoje nós temos 3 galerias que ainda seguem a filosofia brasa, tá? Mas não se identificam como brasa. Tá? Nessas galerias, inclusive na parede, tá? Tem cartazes assim: proibido colocar o pé na parede, tá? Proibido usar boné, é tudo controladinho. Isso são os brasas. Tá? Sim senhor, não senhor, tá? Tudo certinho. Na filosofia brasa, tudo passa pelo controle da facção. O sujeito não pode, dentro da galeria, vender um telefone, vender droga, vender artesanato, só se a facção permitir. Não tem concorrência, é um troço militarizado. Tá? Mas os brasas meio que se extinguiram isso. Tá? E os manos, com a morte do Melara, também se enfraqueceram. E se enfraqueceram muito com a morte do Melara. Tá? Ficou o seu sucessor, né? Mas que não tem, digamos assim, o que era o Melara antigamente. E hoje as facções, tá, não tem mais essa questão da ideologia. Tá? Aquele negócio, né? Hoje é mais o dinheiro. É quem tem o domínio do dinheiro. Quem tem o domínio do dinheiro, e o domínio do dinheiro hoje é essencialmente o domínio do tráfico. Tá? Nós temos uma migração muito grande, né, dos assaltos para o tráfico. Tá? Isso inclusive nos pequenos delitos. Tá? Vocês podem ver que hoje já não existe como tinha antigamente, nem antigamente, há pouco tempo atrás, aqueles furtos de CD, de arrombamentos, esse tipo de coisa, diminuiu porque ficou tudo microtraficantes. Tá? Então essas facções estão, digamos assim, enfraquecidas, e hoje quem manda é quem tem o controle de regiões da cidade. Quem controla o Morro da Conceição, quem controla a Tuca, quem controla a Farrapos, quem controla Cruzeiro, quem controla Cachorro Sentado, quem controla Bom Jesus, quem controla Canoas, quem controla Viamão, etc. Nós temos grupos que controlam essas regiões e que se reproduzem dentro do sistema. Tá? E não se consegue se desarticular isso
que não seja assim, nas duas frentes. Você não consegue desarticular esse grupo dentro da prisão se ele sobrevive lá fora. Temos que passar. Ok. Eu quero agradecer a todos vocês que já fizeram perguntas. Eu sei que o espaço é muito limitado. A gente vai tentar, eu estou tentando organizar as perguntas para que a gente consiga responder elas, que algumas são parecidas. O Antônio Luiz, ele diz assim: gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o monitoramento eletrônico. Eu já vou colocar, daí já vamos botar para debate. Eles perguntam também se vocês acham que o Brasil é um país becariano. Perguntam se... Então vou botar 3 tópicos, esses 2. E eles perguntam o nosso atual sistema atual, né? Poderíamos importar em nosso estado presídios modelos como temos em Santa Catarina e na Europa, onde o preso trabalha para ter o que comer e assim não tendo mais tempo livre, mente vazia, oficina do 3 pontinhos. Será que o momento da saída deste presidiários faria diferença, já que a própria sociedade não os aceita? E então tem muitas perguntas repetindo, perguntando como é que a sociedade pode intervir para melhorar e o que o Estado também pode fazer, e a gente, né, como Estado, pode fazer para melhorar. Então fica essas 3, daí depois eu passo para as outras aqui. Miguel, pode começar? Sim. Liga o microfone, por favor. Alô? Não, primeiro também dizer que nós, da Defensoria Pública, como órgãos de promoção dos direitos humanos, nós queremos que a lei seja cumprida. Nós não somos a favor de soltar presos ou de que as pessoas não cumpram sua pena, que foi dentro do processo democrático, ela foi condenada. Nós queremos que ela cumpra a sua pena dentro da lei, ou seja, a lei prevê situações de direitos humanos. Se ela for cumprida de direitos humanos, ela vai ser ressocializada. O que está acontecendo é que a lei não é cumprida e, obviamente, a pessoa não é ressocializada. Se nós somos um país becariano, eu acho que não. Eu acho que nós somos um sistema... A ideia foi de becaria, mas hoje a realidade é de lombroso, né? Nós somos, né, um sistema lombrosiano, onde cada vez mais se discute que os criminosos são criminosos natos, né, e que eles têm que ser eliminados, maltratados, sem comida, sem água. Trabalho é a essência para a ressocialização. O Estado não oportuniza os presos de trabalhar, né? Não pode fazer trabalhos forçados, mas o Estado tem que proporcionar alimento, vestiário, higiene, e está lá na LEP, e está lá na Constituição do Estado. Ele vai trabalhar e, à medida do possível que ele trabalhar, ele vai reparar o dano para as pessoas que ele causou, ele vai ajudar a pagar o próprio sistema. Isso aí está na lei, não é nenhuma novidade. As pessoas vêm dizer: por que o preso não trabalha, por que não paga as suas coisas? Não, ele não paga porque o Estado não oferece trabalho, o Estado não cria sistemas que oportunizem ele a trabalhar. Quer dizer, tudo já existe na lei, e é exatamente aquilo que nós queremos. A nossa lei é maravilhosa, a nossa lei é linda, a nossa Constituição fala de dignidade da pessoa humana. Então é só cumprir, é só cumprir. Pode falar, Marcelo, também da tua opinião, respondendo sobre o papel da sociedade também para intervir. Isso está muito dentro do que a gente já tinha conversado. E quando se vê algumas perguntas aqui também, né, já aproveitando o ensejo, parece que muitas vezes a gente quer colocar responsabilidade na sociedade. Não, o que a gente quer é dividir essa responsabilidade, porque nós temos que nos livrarmos desses pré-conceitos que todos nós temos. E quem trabalha com essa realidade do sistema prisional acaba sentindo essa dificuldade. Nós estamos agora já projetando para o segundo semestre fazer um seminário para abordar a questão de saúde, mas também para abordar a questão da aceitação das casas prisionais
nas comunidades. Porque a gente sabe que muitas vezes isso é um problema que se enfrenta, que o próprio executivo enfrenta, de não conseguir um local para colocar um presídio, seja fechado, seja semiaberto, porque está aí dentro desta resistência. Muitas vezes o problema não é a verba, mas aí está a resistência. Não, presídio eu não quero. Sidney, vou passar já para ti, para a gente... Bom, tem várias aqui, né? Bom, eu fico feliz, assim, mas vamos ver se a gente organiza um seminário com os 3, né? E daí a gente passa uma semana, uns 3 dias refletindo. Eu não sei, eu sei que o tempo é muito exíguo, e eu já faço o convite para quem tiver interesse em colaborar e desenvolver alguma prática. Eu vou estar conversando com os órgãos do judiciário, enfim, com o Sidney, com o Marcelo, com o Miguel. A gente já conversou, já tem conversado com o Major Robinson no presídio, já tivemos contato com os detentos, e tem muito para ser feito lá, e a gente precisa da participação de vocês para mudar essa realidade. Sidney? Eu vou responder 3 aqui, ligeirinho. Tá? Alguém perguntou aqui sobre o monitoramento eletrônico. Tá? Nós adotamos aqui em Porto Alegre, no ano passado, o preso botava uma algema eletrônica, não é? E com essa algema, então, ele ficava liberado de pernoitar no albergue. Fizemos isso por um tempo, fizemos isso por um tempo limitado e envolvendo apenas presos do regime aberto. Fizemos isso porque não tínhamos mais onde botar presos. Tá? Essa experiência foi positiva. Tivemos alguns problemas aqui e ali, mas foi uma experiência bem positiva. Foram poucos os casos assim, onde efetivamente deu problema com esse monitoramento no regime aberto. Bom, o Estado não renovou o contrato e esses presos acabaram sendo soltos. Né? Hoje nós temos mais de 1000 presos soltos do regime aberto sem nenhum monitoramento. Então a posição da VEC é favorável ao monitoramento para controle de presos do regime aberto, mas somos contrários à estrutura de presos do regime semiaberto só com algema eletrônica. Ou seja, para o semiaberto que botar algema eletrônica pode pôr, mas ele continua indo no albergue. Tá? Bom, bem ligeirinho aqui, alguém perguntou também a questão assim de penas alternativas, se o juiz poderia ter uma liberdade maior na pena. Tá? Isso acontece hoje no Brasil em relação aos adolescentes. Na área da infância existe uma liberdade maior e você pode, digamos assim, propor uma medida socioeducativa, mesmo para crimes graves que não seja o encarceramento. No sistema adulto nós não temos tanta liberdade. Talvez fosse o caso de adotarmos isso para alguns casos. Tá? Existem determinadas situações que o sujeito praticou um crime e é preso muito tempo depois. Aquela prisão já não faz sentido para ele. Né? Ele praticou um crime quando tinha 20 anos, hoje ele tem 35, tem 40, está com família. Nesses 15, 20 anos não praticou nada, não há por que botar essa pessoa à prisão. Então acho que em alguns casos poderíamos, digamos, ter uma flexibilidade maior, mas a lei não permite isso hoje. E hoje apenas um crime que não é hediondo da prisão, os outros todos são hediondos. Todos são hediondos. Tá? Só o crime de roubo, que ainda não é considerado hediondo, é da prisão. Os demais crimes, tráfico, estupro, homicídio, tudo considerado hediondo. Então a sociedade tem muita dificuldade de aceitar que você negocie uma pena mais branda num crime que é considerado hediondo. Tá? Embora na questão de tráfico nós estamos prendendo muito pseudo-traficantes, microtraficantes, nós temos 5.000 só na região metropolitana presos por tráfico, sendo que na região metropolitana nós não temos mais que 10, 20 traficantes em tudo, mas temos 5.000 presos por tráfico. Terceira pergunta, bem, estou na terceira já. Alguém perguntou da PASC. Tá? Bom, a PASC é uma prisão que deveria ser modelo, ela tem uma estrutura que pode ser modelo, mas ela por muitos anos foi relegada. E hoje ela está bastante abandonada, bastante deteriorada, ela está infestada de ratos, seus mecanismos de controle de câmeras, de fiscalização, etc., não funcionam, temos uma deficiência de servidores, enfim, tem problemas de esgoto, tem problemas gerais na PASC, não temos superlotação na PASC. Temos 60 celas vazias na PASC e optamos por deixá-las vazias.
Porque se nós botarmos presos lá que não têm um perfil de alta periculosidade, esses presos acabam sendo usados pelos outros para esconder o telefone, para esconder a droga, essa coisa toda. Porque esses presos mais qualificados, eles não ficam, eles usam o outro preso. Só para vocês terem uma ideia, até 2 semanas atrás já tínhamos apreendido só em 2011 26 telefones dentro da PASC, nenhum com os chamados presos perigosos. Acabam ficando com os outros. Eu vou pedir para cada um dar uma mensagem final para a gente encerrar o papo de hoje. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu gostaria de pedir que vocês sempre estivessem aqui participando. Nós vamos fazer uma prática aqui no Presídio Central. Espero a gente consiga a aprovação da SUSEP e apoio dos órgãos do Judiciário, para a gente estar junto, estar modificando essa realidade. Não é fácil, mas quem entra, Cirlei está aí, cadê a Cirlei? Lá pode levantar, a Cirlei, ela é uma voluntária, já participou do projeto e ela saiu melhor do que entrou, não saiu? Então a pessoa tem que conhecer a realidade. Só preciso relatar que eu fui abordada por uma senhora quando eu estava aqui. Ela disse que os presos tinham que ficar presos e bem presos, como se o preso não fosse voltar para a nossa realidade. Então eu quero dizer, se essa senhora estiver aqui, que esse detento vai voltar para a realidade e ele pode voltar pior ou melhor. Depende da gente, depende da mudança do sistema. Carmela, nessa manifestação final, então, já aproveitando para tocar em algumas questões que foram apresentadas, a gente vai ficar sem poder responder tudo, mas o que a gente trabalha? A gente trabalha para incentivar, buscar a parceria das pessoas. Eu fiz a referência ao projeto Trabalho para a Vida. Toda última segunda-feira do mês, às 16 horas, lá no Palácio da Justiça, no 6º andar. Quando eu falo Palácio da Justiça, eu falo lá na frente da Praça da Matriz, para não confundir com o Tribunal de Justiça aqui da Borges. Toda segunda-feira, a última do mês, a gente está lá reunido, trocando experiências para buscar alternativas basicamente naquelas 3 áreas: educação, capacitação e trabalho. Isso não significa, quando a gente vem aqui dizendo que a sociedade tem que fazer a sua parte, que a gente também não busca, junto ao Executivo, melhorias. E aqui há uma pergunta: o que se faz para obrigar o Executivo a construir novos presídios? Nós temos lá na Corregedoria o Conselho de Execução Penal, o CONCEP, que reúne os juízes das principais casas do Estado, que periodicamente se reúne, e entre as situações avaliadas estão a questão das obras. Então, se busca acompanhar o andamento das obras, se busca identificar onde faltaria uma casa prisional, e isso se gestiona junto ao Poder Executivo. Também se coloca, o juiz falou que a sociedade tem que fazer a sua parte, mas às vezes, muitas vezes a estrutura corrupta pode estar dentro da casa prisional. Eu conversava aqui com o Dr. Sidney, o Dr. Sidney dizia, tantos agentes penitenciários ou policiais militares que trabalham nas casas prisionais e que hoje respondem a processos criminais por delitos praticados dentro das casas. Significa que isso macula o agente, macula o policial militar? Logicamente que não. Nós não podemos aí querer que, porque uma parte comete seus erros, pratica ilícitos, querer classificar que os agentes penitenciários ou os policiais militares seriam corruptos. Não podemos de forma alguma fazer isso. É lógico, como em qualquer profissão, nós temos os bons, que são a maioria, mas há aqueles que realmente acabam violando as leis e por isso então estão respondendo a processo. Por final, Carmela, só dizer que não percam, isso eu repito, não percam a capacidade de se indignar. Não vamos aceitar que as coisas têm que ser assim porque já vem há anos assim. Não, cada um pode colaborar, e eu garanto, a gente está ali, não só o juiz, não só o defensor, mas muitos que estão aqui, que têm nas suas atividades uma participação no sistema prisional, estão lá, se reúnem periodicamente porque acreditam que
que se possa fazer mais, se possa fazer melhor e se possa alterar a realidade. Miguel. Mais uma vez agradecendo, Carmela, os meus companheiros aqui de mesa. Quero dizer que nós não podemos perder a expectativa de sonhar, né? E como diz o tema, entre o sonho e a realidade, nós devemos continuar sonhando. E como dizia, um sonho que se sonha junto, né, é um sonho que se torna realidade. Até para responder uma pergunta e não deixar em branco, as perguntas se os presos eles são obrigados a trabalhar. A Constituição proíbe pena de trabalhos forçados, mas a LEP diz, é direito do preso a alimentação suficiente e vestuário, a atribuição do trabalho e sua remuneração. E aí é dever desse preso, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas e indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas por sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Só existe uma maneira de ressocializar, é tratando com dignidade os presos, oferecendo estudo àquelas pessoas que não têm estudo, porque foi feita uma pesquisa e não há, salvo questões de droga, um ou outro, todos os presos por roubo, por subtração, não têm segundo grau completo. Nós, só para finalizar, em 89, o Brasil fez um grande debate, fez um grande plebiscito. Havia um candidato que propunha regime, né, que propunha escola integral para todos, e havia um outro candidato que propunha o fim dos marajás. Até hoje nós estamos caçando os marajás e eles não param de aumentar. Se em 89 nós tivéssemos optado por escola em tempo integral para todos, segundo grau para todo mundo, nós não estaríamos aqui hoje. Então tem solução, é dignidade da pessoa humana, é educação e trabalho para todos. Muito obrigado pela Defensoria e por todos estarem aqui. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Sidney, para ele dar também a sua palavra final. Obrigada, Miguel. Marcelo. Tem tantas perguntas assim bem interessantes e a gente gostaria de respondê-las, né? Isso enriqueceria o debate assim. Bem ligeirinho aqui, alguém perguntou aqui, ó, qual é a forma que o Poder Judiciário tem de pressionar o Executivo para construir novos presídios? Bom, eu acho o seguinte, ó, aonde tem promotor, delegado, juiz e defensor, tem que ter presídio. O sujeito lá na cidade quer ter delegado, quer ter defensor, tem que ter presídio. Entende? Eu acho que de alguma forma é essa, não se instala comarca, não se aumenta a vara, se não tiver presídio. Então essa eu acho que é uma forma que se tem de fazer isso. Mas e a mobilização? Bom, mas é o seguinte, bom, tem que ter um presídio, entende? Quer ganha de um lado, cede do outro, entende? Não adianta só querer só o bom, né? E o resto com os outros, que é o que nós estamos fazendo hoje há muito tempo, estamos fazendo isso. Inclusive aqui no Estado, a gente faz direto isso. Bom, tem que finalizar assim, sabe? Esse tema é muito rico, assim, é muito interessante nós debatermos ele, podermos aprofundar isso. Os espaços da mídia são espaços curtos, a gente não consegue às vezes transmitir uma mensagem, conversar com as pessoas, tentar explicar. Alguém perguntou aqui, justiça restaurativa, 10, tínhamos que aplicar isso no sistema, isso aproximaria a sociedade daquela pessoa que praticou o crime, e essa pessoa que praticou o crime também, digamos assim, auto-reconheceria o mal que ela fez para essa sociedade. 10. Enfim, eu só quero agradecer então o espaço, as perguntas todas, nos desculpar porque usamos demais talvez a palavra, não conseguimos assim sintetizar as respostas, e o meu agradecimento assim sincero, eu até nem esperava tanto assim, pessoal bem participativo, silencioso. Muito obrigado a vocês todos aí pela assistência. Uma salva de palmas para vocês, para eles. Vou pedir para levantar. E quero agradecer a presença de vocês. Eu fico orgulhosa da presença de todos os palestrantes. Nosso próximo encontro vai falar sobre alienação parental, Maria Berenice Dias, e convidados agora em junho aqui. Estão todos convidados, vamos para a livraria e na medida do possível a gente vai procurar conversar com os nossos convidados para responder e a gente colocar no site do jornal. Mas vamos ver se a gente organiza um seminário sobre o assunto. Obrigada, boa noite, até mês que vem.